Som. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Quantos estão vivos aí? Aleluia. Graças a Deus. Graças e paz a todos. Boa noite. Boa noite que estão em casa. Começando mais um culto ao Senhor, nosso Criador. Compartilhe essa live com aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece também. Possa estar experimentando e se alimentando dessa palavra que vai ser lida agora, desse culto maravilhoso. Preste esse culto maravilhoso ao Senhor também, juntamente conosco, amém? Vamos estar lendo desde já em Colossenses 2, 13 ao 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Que diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou dos poderes do governo e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Amém? Nós estávamos mortos espirituais. Espiritualmente estávamos mortos. O pecado que entrou através de Adão e Eva acabou nos tirando da presença de Deus, acabou nos trazendo um lugar de morte espiritual. Mas pela cruz que Cristo carregou por mim e por você, hoje nós estamos vivos, espiritualmente falando. Hoje nós não somos mais prisioneiros do inferno. Hoje nós temos autoridade espiritualmente falando, através de Cristo. Hoje os espíritos dominadores, hoje os espíritos que estão regendo este mundo, não têm poder contra mim e contra a sua vida, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nem os principados, nem as potestades, nem os dominadores, nem os espíritos que regem todas as partes espirituais do mal, não têm poder contra mim e contra a sua vida. Você pode até pensar, olha, mas eu sou tão fraco espiritual, sou tão fraco, muitas das vezes me sinto tão abatido. Mas irmãos, você não tem a noção da força que você tem, porque Cristo habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós temos força em Cristo Jesus, sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele somos muito mais do que vencedores. E nessa noite estamos triunfando mais uma vitória nessa noite contra o inferno, contra as potestades, contra os principados. E nessa noite juntos adoraremos o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus ao qual nos deu a vitória contra o inferno. Amém? Vamos orar essa noite. Pai, muito obrigado por mais uma vez estamos reunidos diante da Tua presença. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Ó Deus, nesse exato momento, Senhor, pedimos auxílio espiritual. Ó Deus, que os Teus anjos, Senhor, estejam acampados, Senhor, ao redor dessa igreja, ao redor de cada irmão, de cada irmã, nos trazendo, Senhor, a segurança, Senhor. Ó Deus, que os principados e as potestades, Senhor, se rendam ao Senhor nessa noite, se prostre, Senhor, através da Tua igreja, se prostre aos nossos pés, Senhor, se prostre, Senhor, agora em nome de Jesus, que as vitórias, Senhor, que os Seus filhos venham buscar essa noite, que possam levar para as casas. Ó Deus, abençoe aqueles que estão ainda vindo, Senhor, para a Tua casa. Abençoe aqueles que se achegaram, Senhor, neste lugar. Ó Deus, que nessa noite possamos, Senhor, romper em fé. Ó Deus, que a Tua vitória na cruz nos traga vitória nessa noite, Senhor, contra o inferno.
contra os dominadores desse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Desde já pedimos perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas nessa noite. Ó Deus, algo que fizemos que não te agradou, palavras que falamos, Senhor, ou pensamentos até, Senhor, que tivemos, Senhor, que não te agradou. Ó Deus, nessa noite, Senhor, nós nos rendemos aos seus pés, te pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, e que o seu reino, Senhor, avance nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus, amém? Exaltado e engrandecido neste lugar, viemos para buscar a tua presença, Pai. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais, eu te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, eu quero tocar em ti. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eis-nos aqui, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Tua presença é tudo o que precisamos nessa noite. Precisamos do Teu toque. Precisamos ser cheios de Ti. Então toca-nos essa noite, enche-nos essa noite, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, me rendo, me rendo, me rendo a Ti.
você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo. Toquei-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Toquei-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toquei-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu não me vejo, eu não me vejo sem tua presença, sem tua presença. Nos rendemos a ti, nos rendemos a ti, Jesus. Se renda em louvor, se renda em adoração. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te encher, deixa Ele te inundar com a presença, deixa Ele te impactar com a glória dEle. Eu me rendo a ti, Jesus. Mais uma vez. E eu me rendo, me rendo, rendo a ti. Então toca-me, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar.
Não há nada melhor a que se compara. O quê? A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, tua presença. Então adore, então adore. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor e nada se compara. A esperança viva. Tua presença, Espírito Santo. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós desejamos a Ti. Te desejamos, nós te desejamos. Queremos provar, Senhor, o quão real é a Tua presença neste lugar. Em nós, Senhor, em nós. Revela-te, Senhor, a nós essa noite, pela Tua presença, Senhor.
glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Adore, 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 adore. Santo Espírito és, sim, tu és. Vem inundar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Podem se assentar. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite também a você que participa do culto aí de casa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Fique atento porque Deus tem uma palavra para você também, amém? As crianças podem estar vindo à frente. Tendo suas mãos em direção a elas, vamos estar abençoando as nossas crianças. Amém? Chegou. Amém. Senhor Jesus, nós abençoamos os teus filhos, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem algo de especial, tem uma palavra para a vida de cada um deles, Senhor. Existe um chamado, existe uma promessa, Senhor. Mas a principal promessa que o Senhor tem para eles é de se tornarem filhos do Senhor. Mais do que nossos filhos, Senhor, eles são seus. Te pedimos que a tua palavra, semeada no coração de cada criança, Senhor, venha crescer, venha prosperar, venha frutificar. E que no tempo de entendimento, elas venham ter um encontro com o Senhor, entregarem a vida delas ao Senhor. Toma a vida delas, Pai. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra a palavra comigo em Marcos, no capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28,
Se você encontrou na palavra, se coloque em pé para nós lermos juntos. Se você não encontrou, também vai estar aqui atrás. A palavra do Senhor nos diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e sabendo que ele lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Feche os olhos, coloque a mão na palavra comigo. Senhor, nós cremos na tua palavra. Cremos que ela é a revelação da tua vontade, da tua verdade para as nossas vidas, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé naquilo que o Senhor disse. Que aquilo que o Senhor disse, nos instruiu, nos ensinou, Pai, venha impactar a nossa vida, Pai. Que cada verdade pregada e que cada verdade revelada, Senhor, venha ser acolhida em nosso coração, como uma semente é acolhida em uma boa terra. Senhor, que a Tua palavra venha crescer e produzir muito fruto, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor. A Tua palavra hoje é enviada para nos levar a amá-lo, Senhor, com todo o nosso coração e com toda a nossa vida, Pai. Senhor, toma para si as nossas vidas, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso entendimento. Desde já nós repreendemos agora todo agido maligno que tenta roubar a palavra, que tenta trazer confusão, que tenta trazer impedimento, Deus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos agora que cada mente e cada coração estão libertos hoje para receber a palavra do Senhor e crer nela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está com bastante retorno aqui. Eu não entendo nada de som. Está fazendo barulho estranho aqui. Microfonia, retorno, não sei o que é isso. Ainda tá. Vou ajustando aí. Glória a Deus, irmãos. Aqui Jesus está falando, nessa passagem aqui nós vemos o momento em que Jesus estava ensinando, ele estava respondendo aos fariseus que tentavam acusar ele, que tentavam pegar Jesus em alguma palavra, que tentavam achar algum motivo para ou incriminar Jesus ou para tirar a credibilidade de Jesus diante dos judeus da época. Em um certo momento, chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, é certo nós pagarmos imposto para Roma? Com essa pergunta, esse fariseu não queria saber a resposta de Jesus. Ele queria fazer Jesus responder dizendo: não, é certo, nós temos que pagar imposto para Roma. Se ele respondesse isso, os judeus iam ficar chateados com ele. Agora, se ele respondesse: não, nós não devemos pagar impostos para Roma, devemos nos revoltar contra eles, os soldados romanos estavam vindo. Se ele respondesse isso, Jesus ia estar encrencado com os romanos. Só que Jesus, muito sábio, conhecendo o desejo e a maldade do coração dos fariseus, ele respondeu o seguinte: alguém me mostra uma moeda para mim. Deram uma moeda para ele, e ele disse: de quem que é o rosto nessa moeda? De César, responderam. Então ele respondeu: deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Isso quebrou a cara de todo mundo, deixou todo mundo de boca aberta. Aqueles que tentavam pegar Jesus em uma palavra, não conseguiram pegar ele em uma palavra. Os judeus ficaram impressionados com aquele ensinamento, tamanha revelação da mente de Jesus. Então a gente vê que um dos escribas, que era um dos estudiosos da lei do Senhor, ouviu aquela resposta e pensou: esse homem, ele é sábio,
Se alguém pode responder aquilo que eu desejo saber, é ele. Então ele foi até Jesus e perguntou: mestre, eu quero saber o seguinte: qual é o maior dos mandamentos? Quando esse homem estava perguntando qual era o maior dos mandamentos, ele estava perguntando: mestre, qual que é a maior vontade de Deus para o homem e para a mulher? O que Deus mais espera de nós? O que Deus tinha em mente quando nos criou? Ele nos criou para quê? De certa forma, e a sua própria maneira, esse homem estava perguntando: mestre, qual o sentido da nossa vida? Por que fomos criados? Por que nós estamos aqui na terra? Ele perguntou para a pessoa certa. Porque Jesus estava com o Pai e com o Espírito Santo na criação. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele estava falando com Jesus. Quando a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, fala sobre Jesus, e diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Então esse escriba, nesse momento, ele não sabia, mas ele estava perguntando para o próprio Deus Filho, encarnado como homem: mestre, por que você nos criou? Então Jesus responde essa dúvida dele, e não só dele, mas de todo homem e toda mulher, porque essa é a nossa dúvida. Por que nós existimos? Por que estamos aqui? Qual o sentido da nossa vida? Qual o propósito de estarmos aqui? E Jesus responde a ele citando a lei do Senhor, citando a palavra de Deus, citando algo que todo judeu sabia, porque todo judeu orava essa palavra. Era uma palavra de Deus, era um mandamento que os judeus transformaram em uma oração diária. Todos os dias eles oravam: amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, alma e forças. Então ele responde algo que todo judeu sabia. Essa oração é chamada de Shema Israel. No hebraico, quando Deuteronômio fala, começa com Shema Israel, ouça, ó Israel. Essa palavra tem em Deuteronômio 6. Abre comigo aí. Eu vou dar um contexto de Deuteronômio que Jesus cita, que é importante para a gente saber sobre a importância disso, para a gente entender como que amamos a Deus de todo o coração. Deuteronômio 6. Deixa aberto. Essa palavra de Deuteronômio é dada para a segunda geração de hebreus. A primeira geração havia saído do Egito. Eles foram escravos por mais de 400 anos. Então Deus liberta eles por meio de Moisés. Eles atravessam o Mar Vermelho. Eles veem o exército de Faraó ser destruído. Eles vão até o pé do Monte Sinai e Moisés sobe no monte. E lá no monte, Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos e ele recebe as leis do Senhor para o seu povo. E a primeira lei dos 10 mandamentos dizia o seguinte: não terão outros deuses diante de mim. E a segunda lei dizia: não farás para você imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. Só o Senhor, o seu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Porque eu sou o Deus zeloso, que castiga a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoo até 1000 gerações aquele que nos obedece e guarda os meus mandamentos. Essa é a palavra do Senhor. Então, para a primeira geração, Deus ele dá 613 leis, incluindo os 10 mandamentos, dizendo para o povo adorar ao Senhor, obedecer à vontade dele. Caso contrário, eles seriam castigados. Por que Deus ele senta a obediência a ele, atrelando a obediência, senão eles serão castigados?
Porque aquele povo que tinha passado 400 anos no Egito, não adoravam só o Senhor. Porque a gente vê eles saindo do Egito e acredita que todos os 2 milhões de hebreus que saíram do Egito adoravam só a Deus. Não! Aquele povo adorava os outros deuses. Eles adoravam Osíris, adoravam Ra, adoravam todos os deuses egípcios. Eles também adoravam os deuses babilônicos. Porque quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus fala: abandone os deuses de seu pai Abraão. Os deuses de Abraão eram os deuses babilônicos. Então aquele povo tinha que aprender que quem tirou eles do Egito, quem salvou eles, que eles tinham aliança com o Senhor e não com os outros deuses. Eles aprenderam, ouviram a lei, porém eles desobedeceram a Deus. Eles foram rebeldes com o Senhor. E por causa disso, todos aqueles 2 milhões de hebreus que saíram do Egito, somente 2 homens, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, por desobediência, por incredulidade. E aí nós lemos Deuteronômio, onde está essa passagem. 40 anos depois, uma nova geração de hebreus está às portas da terra prometida, para tomar posse da promessa do Senhor, para entrar na terra que mana leite e mel, para entrar na terra da promessa, onde eles não seriam escravos, mas eles seriam uma nação livre, debaixo da lei do Senhor. Então aquele povo, às portas de entrar na terra prometida, Moisés reúne eles. E em Deuteronômio, Moisés repete a lei. Só que ao contrário de Levítico e de Êxodo, o foco da lei não está no castigo mais. O povo é levado a seguir a Deus e obedecer a Ele por amor. O foco era outro nesse momento. Então, em Deuteronômio 6, Moisés recita o Shema Israel. Ouça Israel! E a gente vai ler junto aqui. Esses são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês. Aqui é Moisés falando, para que os cumpram na terra em que vão entrar, para tomar dela posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Não se esqueça disso. O Senhor é o seu Deus. E obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel. É uma linguagem para prosperidade, para fartura, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Então ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amem o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Não é ensinar uma vez, com persistência, sempre. Ninguém se converte na primeira vez que ouve a palavra. Ninguém se torna obediente na primeira vez que ouve a palavra. Não, precisa ser persistente no ensino. Ensine com persistência, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Falar da palavra de Deus o tempo todo, comentar em casa, ensinar seus filhos, falar com o esposo, com o marido, conversar com os amigos, com o irmão sobre a palavra. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões.
E aqui ao longo de todo esse capítulo, Deus continua ensinando o povo a insistir na lei do Senhor por amor a Ele. Nessa palavra, as portas de entrar na terra, Deus insiste com o povo. Olha, vocês vão entrar numa terra onde terão muitos deuses. Quando vocês cruzarem o Jordão, lá vocês encontrarão outros deuses tentando assediar vocês. Lá vocês encontrarão Baal, Astarote, encontrarão Asdod, encontrarão Dagon e vários outros deuses que vão tentar vocês adorá-lo. Mas escutem, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. E vocês devem amá-lo a Ele de todo o coração. Ou seja, não haveria espaço no coração deles para um outro Deus. Não haveria espaço na alma deles para um outro Deus. Não haveria espaço nas forças deles para um outro Deus. Todo ser deles pertenceria e era exclusivo do Senhor. Quando Jesus cita isso, ele sabia que o desafio para o povo, na época de Jesus, no passado e ainda hoje, é amar a Deus com todo o nosso ser. O tempo todo a gente é tentado a dividir o nosso amor por Deus com outras coisas. O tempo todo nós somos tentados a dividir a nossa atenção, que deveria ser exclusiva a Deus, com outras coisas. A nossa dedicação não é somente a Deus. A gente divide com outras coisas também. A gente não está focado em obedecer à vontade do Senhor. A gente quer fazer a nossa vontade também. A vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade do inimigo. A gente é dividido. A gente precisa saber que a nossa força, a nossa vida é só do Senhor. Ontem eu estava escutando uma conversa muito triste entre dois colegas de trabalho. E nelas uma moça falava que ela acreditava em Deus, que ela adorava Deus, mas ela também ia para todo tipo de religião, porque se um Deus falhasse em salvar ela, o outro ajudava ela. Só existe um caminho para o Pai, e esse caminho é Jesus. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Somente nele a salvação, somente o nome de Jesus é o único nome pelo qual a gente vai ser salvo. Então nós não devemos dedicar o nosso coração e o nosso amor a nada a não ser o Senhor, a nossa exclusividade a Ele. E talvez a gente não seja como essa pessoa que adora outros deuses, mas talvez a gente divida o nosso coração com outras coisas. A nossa força, aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. No que é que a gente dedica o nosso tempo? No que é que a gente dedica a nossa atenção e a nossa confiança? A nossa confiança, amor e dedicação tem que estar exclusivamente ao Senhor. A nossa fidelidade é a Ele. Amor tem a ver com fidelidade. O amor é fidelidade e exclusividade. Você não pode amar alguém e não ser fiel. Você não pode amar alguém e você não ser exclusivamente dessa pessoa. Você não pode amar a Deus e não ser exclusivamente dele. Não seguir exclusivamente os planos e a vontade dele. Jesus falou que o nosso amor deve ser somente dedicado a Ele. Em Mateus 10:37, Jesus disse: quem ama o pai, quem ama a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Existe uma ordem dos nossos amores. Em primeiro lugar, a gente ama a Deus. Em segundo lugar, a gente ama a família. E em seguida, a gente ama todas as coisas. Se a gente coloca filho acima de Deus, a gente se perde.
Se a gente coloca o trabalho acima de Deus, a gente se perde. Se a gente coloca o ministério acima de Deus, a gente se perde. O nosso amor, em primeiro lugar, precisa ser dedicado ao Senhor. Se Ele está no devido lugar, no trono dEle, todas as outras coisas vão ficar em ordem. Se a gente dedicar mais amor ao nosso filho do que a Deus, vai ter um problema dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, em tudo. Se a gente coloca o nosso amor ao nosso trabalho acima do nosso amor a Deus, vai haver uma desordem. Mas se nós colocamos o Senhor no lugar dEle, em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas vão entrar em ordem. A graça dEle vai fluir, porque a gente vai cumprir os mandamentos dEle. E os mandamentos dEle não são pesados. Os mandamentos dEle trazem vida para nós. Nos guardam e nos protegem. Quando a gente lê aqui, no versículo 8... aqui de Deuteronômio 6, na ordem de Moisés, ele disse: amarre o quê? Essa declaração de que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A lei de Deus, pega a lei do Senhor, pega essa identidade de que você deve ser exclusivo de Deus, deve amá-lo acima de todas as coisas. Pega isso e amarra na tua mão, amarra na tua testa. E os judeus, eles faziam isso. Eles pegavam essa declaração, essa palavra, e eles amarravam nas mãos e amarravam nas testas. Eles amarravam por quê? Eles amarravam mostrando que o amor e a fidelidade exclusiva a Deus influenciava a vida e as ações dele. Quando falava da testa, falava da visão. Quando falava da mão, falava das ações. Ou seja, quando eles amarravam a lei na mão e na testa, eles estavam falando que a lei e a vontade do Senhor influencia a minha visão, influencia minhas ações, a minha conduta. A minha forma de pensar é influenciada pela lei do Senhor. A minha forma de agir é influenciada pela lei do Senhor. E debaixo da identidade de que eu sou de Deus. Você ser de Deus muda muita coisa, sabia? Quando eu era do mundo, eu fazia o que eu queria, eu era meu. Eu era da carne. Eu era do mundão. Eu seguia o exemplo do mundo. Mas quando eu me converti, agora eu sou de Deus. As minhas ações não são mais as mesmas. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão até daquilo que eu queria, porque eu sou fiel ao meu Deus. Porque eu sou dele. Eu tenho um dono. Quando a gente fala de algo na mão e na testa, a gente lembra do quê? Lá em Apocalipse, a gente lembra do anticristo, onde aqueles que seguiriam o anticristo, eles teriam a marca do anticristo na testa e na mão. Quando a gente lê isso, aí o pessoal começa, porque é o chip, é o não sei o quê, é o não sei o quê. Quando João escreveu isso, ele estava pensando nisso aqui. O que ele tinha em mente é que os judeus que iriam ler, iriam se lembrar do Shema, amarrado na mão e na testa. Ou seja, aqueles que iriam seguir o anticristo seriam pessoas cuja visão e cujas ações seriam influenciadas pela vontade do maligno. Isso é a marca da besta. É uma mentalidade e ações influenciadas pelo Deus desse século, pelo inimigo. Quando a gente vê alguém que faz o que quer, não segue a vontade de Deus, a Bíblia chama essas pessoas de anticristos. Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro fala que muitos anticristos já se levantaram nesse século. Anticristos são pessoas influenciadas por um estilo de vida que desagrada a Deus, cuja visão e ações são exclusivamente do maligno. Esse mundo, ele tenta influenciar a gente, a nossa maneira de ver e a nossa maneira de agir, em desacordo com a palavra do Senhor. Mas nós não. Nós temos... Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente ama a Deus, a nossa visão de mundo, a nossa mentalidade é influenciada pelo Deus a quem a gente serve, ao Deus a quem a gente ama. A gente procura fazer e pensar naquilo que agrada a Deus. Por isso que a palavra diz: pense nas coisas do alto. E aquilo que a gente procura pensar e fazer influencia as nossas decisões e as nossas ações. Jesus disse em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aqui a gente chega em todo o cerne dessa palavra. Se a gente ama a Deus com todo o nosso ser, não com parte, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, a gente obedece a Ele. A gente coloca em prática o nosso amor. Porque eu quero agradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu sou dele. Eu sou de Deus. A minha vida é de Deus. Eu amo, eu quero obedecer a palavra dele. O mundo diz que não, o mundo zombra da gente por ser fiel à palavra de Deus. A gente não está nem aí. Eu amo meu Deus. A gente, por ser fiel a Deus, pode perder oportunidades. A gente pode dizer não para propostas muito boas. A gente, por ser fiel a Deus, muitas vezes vai sair prejudicado, mas o que importa é agradar o meu Deus. A gente, por ser fiel a Deus, abre mão de prazer, abre mão daquilo que a gente gosta. O que importa é agradar ao meu Deus, porque eu amo, o meu coração e a minha vida é dele. A partir daí, o nosso amor a Deus vai influenciar cada uma das nossas decisões. Por mais que falsos deuses tentem nos assediar, por mais que os prazeres desse mundo, por mais que as propostas tentem nos assediar, a gente compara ela com a vontade de Deus e a gente permanece na vontade de Deus. E vai influenciar cada decisão nossa. Tudo aquilo que a gente faz. É por isso que você está aqui hoje, não está em casa, sentado no sofá. Porque se dependesse de nós, a gente já está lá em casa, tranquilo. Não está aqui na igreja, não sair enfrentar a rua no dia frio. Mas é porque a gente ama a Deus. É por causa do nosso amor a Deus que a gente diz não para a nossa carne. É por causa do nosso amor a Deus que a gente diz não para a nossa preguiça e lê a Bíblia. E a gente ora, e a gente busca. É por causa do nosso amor a Deus que a gente perdoa aquele que nos ofende para agradar o nosso Pai. O nosso amor a Deus vai influenciar as nossas decisões diárias. E a gente não vai abrir mão, a gente não vai medir esforços para fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu queria te chamar para se colocar de pé. E a gente vai orar enquanto o grupo de louvor estiver cantando uma palavra, uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E talvez você pense o seguinte: olha, eu não sei se eu amo o Senhor com todo o meu coração. Eu não sei se eu amo o Senhor com toda a minha alma. E eu não sei se eu amo Ele com todas as minhas forças. Feche os olhos. Talvez você até lembre, pense em situações onde você poderia ter honrado o Senhor, ter feito a vontade dEle e não fez. E eu quero te incentivar agora a pedir perdão ao Senhor. E pedir a Ele que Ele venha tomar posse de todo o seu coração. Fala para Ele as áreas da tua vida que ainda não são deles, entrega para Ele hoje. Fala para Ele: Senhor, eu quero te amar com todo o meu ser.
Eu não quero mais amar outras coisas que não sejam o Senhor. Eu te dou o primeiro lugar na minha vida, Senhor. Diga a Ele: eu te dou, Jesus, o primeiro lugar na minha vida, o primeiro lugar na minha história, Senhor. Que a Tua vontade seja feita em mim, Deus. Pai, me perdoa, Senhor, pelo meu amor ao pecado, pelo meu amor às minhas vontades. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero dizer não para mim mesmo. Eu quero Te entregar, Jesus, todo o meu coração. Entrega a Ele agora, todo o seu coração. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você nunca tenha tomado essa atitude. Talvez você veio a vida inteira para a igreja e mesmo assim não ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a tua vida, com todas as tuas forças. Essa é a noite que você entrega todo o teu coração ao Senhor. Então se entregue a Ele agora. Se entregue a Ele. Aleluia. Enquanto essa canção estiver sendo cantada, transforma nessa noite uma noite marcante para você, onde você vai entregar toda a tua vida ao Senhor. Aleluia. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Aleluia. Quero fazer uma pergunta. Se você hoje fez essa oração a Deus pela primeira vez, falando: Senhor, eu quero te amar com toda a minha vida,
e ainda não fez uma aliança com o Senhor, porque essa é uma aliança com Deus, levante sua mão, nós iremos orar por você. Eu quero entregar minha vida para Jesus 100% agora. Eu quero me dedicar exclusivamente ao Senhor. Se você em casa estiver assistindo essa palavra agora, quer fazer essa aliança com Jesus, faz essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu me entrego 100% a Ti. Senhor, eu quero Te amar acima de todas as coisas. E que o meu amor a Ti influencie a partir de hoje todas as minhas decisões. Senhor, eu entrego a minha vida, a minha história a Ti. Me perdoa, Deus, pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor amado, por fazer a minha vontade e não a Tua. Transforma a minha história. A partir de hoje, eu me entrego a Ti e eu sou do Senhor. A minha vida é Tua. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Chega aí, Marcos. Deus abençoe, irmão. Fiquem na paz, hein? Amém? Vamos fazer momentos de oferta? Pô, pastor, misericórdia. Bom, vamos falar das ofertas. Os irmãos sabem que é um momento importante. Deus não precisa do nosso dinheiro, amém? Amém? Mas vivemos em um reino que não é nosso. Aqui, que Satanás ele governa, como foi falado. Nós precisamos pagar os nossos tributos. Amém? A igreja precisa arcar com as suas despesas. E quem que ajuda com isso tudo é eu e você. Por isso que a igreja está aberta hoje e as almas estão sendo libertas das mãos de Satanás. Amém? Essa noite, aqueles que têm para poder ofertar nessa noite, que têm para entregar suas primícias, se puder, fique à vontade. Amém? Que você oferte, que você faça esse momento com amor à obra do Senhor. Amém? Não por pesar, mas sim por amor. Amém? Porque eu não sei você, mas eu amo essa obra e estou pedindo a Deus todos os dias para me manter fiel diante da presença dEle. Amém? Se coloque de pé, a sua oferta. Aqueles que não têm, se coloque de pé mesmo assim. Amém? Por fé. E vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vez. Podemos estar diante da Tua presença, orando. Ó Deus, abençoe aqueles que têm para ofertar nessa noite. Abençoe aqueles que não têm. Ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Ó Deus, por mais que não tenha, Pai, uma oferta hoje nas mãos, mas estamos aqui ofertando a nossa vida a Ti. Amém? Que a Tua obra avance, que Teu reino avance, que as vidas venham ser alcançadas, Senhor, através da Tua palavra, através dessa obra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada família representada, abençoe os celeiros dos Teus servos, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade, pode trazer essas ofertas. Amém? Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Bom, o pastor deixou... Pode sentar, amém, irmão? Só um minutinho. Glória a Deus. Bom, a gente vai estar orando agora. Não sei nem por que eu pedi para vocês sentar, né? O pastor pediu poder orar aqui pela vida do Alírio e da Ediane. Amém? Hoje são aniversário do casamento deles. Aleluia. Nem você lembrava, mulher? Pelo amor de Deus. Aqui, chama o Alírio e a irmã Edi aqui na frente. Amém?
está orando a igreja toda pela vida deles, por esse casal abençoado que tem nos abençoado muito. Amém? Que Deus continue fortalecendo a união deles. Amém? Fica com vergonha não, irmão, é isso mesmo. Vem aqui para frente, não fique vermelho não. Aleluia. Aí sim, é profeta, hein? Aí. Amém? Vamos colocar as mãos em direção aos irmãos, vamos orar pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Desde já queremos te agradecer pela vida dos teus servos, pela vida do Alírio, pela vida da Eidi. Ó Deus, que o Senhor continue, Pai, todos os dias cuidando, Senhor, dessa aliança. Ó Deus, que foi feita, Senhor, aqui diante dos homens, mas o Senhor diz que aquilo que foi ligado na terra é ligado nos céus. Que o Senhor continue abençoando os filhos, que o Senhor continue abençoando, Senhor, os projetos, os sonhos dos teus servos. Ó Deus, que venham muitos anos, Senhor, em nome de Jesus, que eles permaneçam, Pai, firme e fiel, Senhor, um com o outro, assim com o Senhor. Que o Alírio continue cuidando dela, que ela continue cuidando dele, e que a descendência deles, Senhor, venha a ser próspera, em nome de Jesus, da tua presença, e próspera em nome de Jesus, das bênçãos, Senhor, sem medida, Senhor, em nome de Jesus, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom, amanhã vai ter aula, amém? Vai ter a continuação das aulas às 8 horas, no domingo às 9 horas também, e culto no domingo às 7 horas da noite, amém? Estamos aqui todos reunidos, mais uma vez, para poder adorar o Senhor. Quantos vai estar aqui, amém? Amém? Glória a Deus. E não deixe de estudar, irmão, não deixe de estudar a palavra. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortifica, a palavra que nos dá direção, e nos momentos difíceis é a palavra do Senhor que nos mantém de pé. É ela que nos dá vida. Amém? Ela é o pão vivo que desce do céu todos os dias quentinho para abençoar nossas vidas. Amém? E crente que lê a palavra, crente que estuda a palavra do Senhor, são crentes fortes. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, por esse culto. Desde já, então, vamos entrar em oração. Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o culto nessa noite. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por se fazer presente no meio de nós. Obrigado por essa palavra, Senhor, abençoada, que o Senhor usou o teu servo para vir de encontro às nossas vidas. Uma palavra que nos fortificou muito. Ó Deus, uma palavra que nos trouxe mais uma vez à vida, Senhor. Ó Deus, e em Ti podemos, Senhor, ser firme e forte. Ó Deus, em Ti, Senhor, sabemos que podemos todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a nossa quinta-feira, essa noite, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para nosso lar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, pela amanhã, pela tarde e por essa noite. Ó Deus, que em nome de Jesus, que todos os espíritos, Senhor, que traz, Pai, muitas das vezes, Senhor, ali pesadelos, Senhor, terror noturno, que batam em retirada, que o Senhor proteja o nosso lar, proteja a nossa casa, Senhor, que o Senhor, Pai, envie seus anjos, Senhor, ao redor da nossa casa, nos livrando de todo mal. Ó Deus, nos leve em paz, Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Queremos Te agradecer pelo Deus que Tu és, o Deus cuidadoso, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus que está em nossas vidas e está em nosso meio, e esteve e estará para todos sempre, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nosso meio para todos sempre. E a igreja diz amém. Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém.